Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Simplificando Ortopedia. Eu sou Robert Wagner, médico ortopedista. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre joanete. Eu vou te explicar o que é o joanete e o que tu tem que cuidar para ele não te incomodar. Bom, o joanete é uma deformidade do dedo maior, do primeiro dedo, né, em que vai começar a formar uma saliência na parte mais interna do pé e a ponta do dedão, a ponta do primeiro dedo, vai começar a entortar em direção ao segundo dedo. Então, o dedo fica com uma saliência e um aspecto de torto, certo? O nome correto científico, a gente chama isso de hallux valgus, né? Porque hallux é a denominação científica do dedão do pé, do primeiro dedo, e valgus o nome da deformidade. Então existe basicamente dois tipos de joanete. O hallux valgus, que é o mais frequente, que é o do dedão, o dedo maior, e existe também um joanete que é menos frequente, que é conhecido como bunionete ou joanete do quinto dedo, que é uma situação parecida que acontece no dedo mínimo, no quinto dedo. Só que aí acontece o contrário, a saliência fica para o lado de fora do pé e a ponta do dedo aponta para o meio, para o quarto dedo. Então é como se fosse um joanete invertido. Então esses são os dois tipos de joanete que a gente vai encontrar. O hallux valgus, que é o bem mais frequente no primeiro dedo, e o bunionete do quinto dedo, que é menos frequente. O que a gente tem que entender é que, na verdade, o que se enxerga no joanete não é o problema todo. Eu digo brincando que aquilo é a ponta do iceberg. Na verdade, existe toda uma alteração de engenharia de estrutura do pé. O que acontece? A parte que a gente chama de antepé, que é a parte da frente do pé, ela começa a alargar. Então, alguns ossinhos que teriam que ter um certo alinhamento começam a mudar de posição e vai se manifestar no que tu enxerga externamente, que é o dedo que entorta, a saliência. Então, é importante entender que o que tu enxerga não é todo o problema é muito maior, existe um alargamento do antepé. O joanete ele é bem mais frequente nas mulheres e existe uma predisposição genética. Dentro das causas do joanete, existe o fator intrínseco, então existe uma tendência do pé se alargar na frente e aos pouquinhos os dedos então se deformando. E existe também o fator extrínseco, quer dizer, o fator externo que vai colaborar para o joanete se formar. Então o que são esses fatores externos? É basicamente o calçado social, né? Um calçado que vai fazer o quê? Vai juntar, vai forçar os dedos ficarem amontoados na frente, que é o bico fino, e no sapato social existe o salto alto. Então o que acontece quando tu usa o salto alto? Tu vai empurrar o peso do teu pé para a parte da frente. Então tu vai juntar dois fatores, empurrar o peso para frente e juntar os dedos. Se tu já tem uma predisposição genética, é o que o joanete quer para começar a te incomodar. Então, pessoas que têm essa predisposição, a gente não aconselha usar o salto social no seu dia a dia. Eventualmente, numa solenidade, ok, mas não como calçado do dia a dia. O que o joanete vai provocar, além do que tu enxerga como deformidade? Basicamente, tu vai ter uma dor, né? Uma dor que tem muitas variações. É uma dor que às vezes pode ser de forma contínua, uma dor que vai acontecer com um calçado que aperta. E essa dor ela tem que ser muito bem avaliada, muito bem examinada, porque ela pode acontecer em vários pontos no joanete. Pode ser uma dor na saliência, formar uma bursa nessa região, uma bursite. Pode ser uma dor na parte de baixo do joanete por uma sesamoidite. Pode ser uma dor dentro do joanete por uma artrose como consequência do joanete. Então, a própria dor do joanete tem muitas variações que tem que ser muito bem avaliadas sempre pelo especialista. Uma outra coisa que tem que ficar bem clara, que não existe uma relação entre o tamanho da deformidade com a intensidade de dor. Às vezes tu tem um joanete muito feio, vamos chamar assim, muito grande e não tem dor. E às vezes acontece o contrário, um joanete com pouca deformidade, muito pouco perceptível, mas que tem bastante dor. Então esses detalhes são importantes. Quanto a tratamento, né? O tratamento ele sempre varia muito conforme o sintoma, tá? O tratamento ele tem a função assim, de amenizar a dor. Então a primeira coisa importante, a pessoa que já tem uma predisposição, tem aquele antepé mais largo, tem que ter muito critério na hora de comprar o sapato, né? Ele tem que comprar o calçado mais confortável, não o mais bonito, mais confortável. Depois tu pode usar assim protetores de joanete dentro do calçado. Quando ele está muito dolorido, o anti-inflamatório, o gelo ajuda a amenizar a dor. Usar às vezes durante a noite aqueles espaçadores entre os dedos, isso de alguma forma
não corrige o joanete, mas vai evitar que ele progrida muito rápido. E aquelas situações que existem uma dor intratável, que nada funciona, bom, aí eventualmente vai começar a pensar em possibilidades cirúrgicas. E a própria cirurgia também tem que ser muito bem avaliada, porque tu vai ver vários tipos de cirurgia. Então tem que ver bem aonde a dor, o que está provocando a dor, para fazer a correção do problema real do joanete. Então esse é o meu recado de hoje, entender o que é o joanete, o que a pessoa que tem essa predisposição tem que cuidar para não incomodar o seu joanete. Espero que o vídeo tenha sido útil, compartilhe ele com quem pode ser útil também e aproveita para te inscrever no nosso canal, no Simplificando Ortopedia. E também pode ativar o sininho para poder receber as notificações à medida que os vídeos vão sendo liberados.